Boa tarde a todos, a todas, a todes. Estamos felizes em estar aqui de novo, junto com a nossa nova convidada, no nosso ciclo de entrevistas sobre a teoria darwiniana. E hoje a gente vai falar ou de uma outra perspectiva. A gente sempre trouxe umas pessoas de diferentes áreas, né, de filosofia, de física, até de antropologia, de história, de biologia, e hoje a gente tem esse prazer de convidar a Lísia de Figueiredo, que é professora da Universidade Federal de Minas Gerais, e ela é economista. Então, ela vai trazer um outro olhar, de novo, mais econômico, mas, de novo, dessa nossa perspectiva, né, desse ciclo sobre a teoria darwiniana e sobre processos evolutivos, e a gente já está todo ansioso para aprender essa visão dela. Então, bem-vindos todo mundo. Eu, na verdade, começaria com a pergunta, como sempre. Vamos começar a falar sobre você, Lísia. A gente gostaria de ouvir mais sobre você, qual a sua trajetória, o que te levou, na verdade, durante os seus estudos de economia, até pensar sobre a teoria darwiniana e o que te levou simplesmente até aqui, onde você está hoje. Ok. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Boa tarde, Zé Eli, boa tarde, Arca, Sérgio. Muito obrigada por essa oportunidade. Estou muito honrada com o convite e obrigada aos que estão assistindo também. E, como a gente eu já até havia comentado, só de começar a pensar a respeito dos temas a serem discutidos, isso já me permitiu toda uma revisão dos meus próprios conceitos. Então, tem sido muito nas semanas, né, Iaca, que a gente combinou de fazer esse encontro, e assistindo, aliás, agradeço também aos... confesso que eu não assisti todas as conversas ainda não, mas acompanharei com frequência aqui os encontros de vocês. Eu, em particular, agradeço ao Paulo Abrantes e ao José Costa Júnior. Foi um prazer assistir a palestra de vocês, aprendi muito também. Enfim, deixa eu contar um pouquinho da minha trajetória. Tá? Eu sou a tradicional estudante confusa no ensino médio. Tá? Mas confusa, aquela boa aluna, aquela aluna que nem tudo, vantagens e desvantagens na vida, né, gente? Eu gostava praticamente de tudo. Tinha pouca coisa que eu excluía como uma possibilidade de carreira ao começar a 2 minutos do vestibular, né? E a primeira coisa que eu quis ser foi arqueólogo. Então, mamãe, não sei como, a minha mãe me levou para conhecer, não posso nem imaginar como poderia ter um arqueólogo na Universidade Federal do Espírito Santo, em 1900, e há muito tempo atrás. E mamãe me levou para conhecê-lo, conversar com ele, mas o tempo vai passando, e não era bem arqueologia, então era psicologia, porque eu sempre fui uma curiosa com comportamento humano. Isso para lá de qualquer carreira que eu pensava em seguir. E nessa angústia, até o último minuto, tá? Eu estava inscrita para fazer psicologia, para a área de psicologia, então nisso a gente vê o arco, né? Um arco que eu acho que está confluindo, sempre curiosa, com o homem na sua perspectiva perene, né? Na sua história que vem desde os nossos antepassados. Sempre tive essa curiosidade e sempre tive a curiosidade com o comportamento nosso aqui no hoje. Mas, naquela última hora, eu escolho química para começar meu curso. Aí, então, alunos que estejam me ouvindo, é normal. E aí, como também é muito comum, e eu, sinceramente, acho que é uma ótima opção,
eu acabei na economia. Eu descobri que não era química, não pela teoria, eu sempre fui louca com teoria, muito mais pelo veneno. Eu detesto mexer com veneno. Eu larguei a química, não gostava de laboratório, larguei química. Eu era professora primária, então passo óbvio seria fazer pedagogia, né? Mas eu, no meio do caminho, entre a hora que eu larguei química e fui fazer, na época, vestibular, novamente, né? Eu fui fazer um estágio com criança de 7 anos de idade. Gente, isso foi traumático. E como com a inexperiência de quem vai fazer um vestibular, eu associava pedagogia com aula para crianças. Eu não associava o que eu faço hoje com o maior prazer do mundo, né? Que eu leciono. Antes de mais nada, eu me sinto uma professora. Eu sou uma professora. Eu sou uma professora. Eu conto história, né? Eu estudo para contar para os meus alunos. Então, eu acabei, no último segundo, jogando para a economia como genérico. Como, olha, desisto de escolher, eu vou fazer economia porque me dá um título superior, vou fazer um concurso para banco e desisto de escolher. Pois bem, só que eu me apaixonei desde o primeiro período. Professor Zeli, primeiro por agricultura, primeiro pela discussão de agricultura e pela discussão agrária também, tá? Depois eu fui entrando no nível. Esse histórico confuso mostra, além de alguém curioso com o comportamento humano, alguém que adora teoria, alguém que adora modelo, alguém que adora conceitos bem definidos, causalidades, conexões precisas. Acho que daí a química, né? E com isso eu me apaixonei por história do pensamento econômico. História do pensamento econômico foi minha segunda paixão. Por mais que eu fosse muito entusiasmada, porque é tradicional de aluno de economia também, por macroeconomia, o estudo dos grandes agregados, e por mais que eu não gostasse de microeconomia, o estudo das decisões individuais, o que reflete muito mais, além da qualidade do meu professor de macro, que era excepcional, reflete dificuldade maior também na microeconomia. Eu estava encantada com os grandes temas nacionais, inflação. Eu entrei na universidade, gente, na economia, né? Falo, no ano do cruzado, no ano de lançamento do cruzado. Né? Eu tinha colegas que estavam no ministério, então, e a gente vivia a hiperinflação, que é uma experiência muito ruim. Então, eu estava vivendo aquilo muito a ferro e a fogo. Mas não foi esse o tema que seria o meu primeiro tema até de aprofundamento. Quando eu fui fazer o meu mestrado, minha dissertação de mestrado é em História do Pensamento Econômico. Eu faço uma discussão sobre finanças públicas no Adam Smith, no Davi Ricardo e no Ian Pett. Então, parte por essa minha paixão até excessiva pelo lado da teoria, eu nunca tive dificuldade de entender por que algo, em princípio, segundo os alunos, né, inútil não seria interessante. Para mim, só a beleza dos modelos, da disputa entre os modelos, das nuances entre os modelos, isso em si já era fascinante para mim. E aí, convivo um pouco mais com os meus professores, e aí eu percebo o óbvio, que eu podia caminhar na vida acadêmica com um grande objetivo na vida de lecionar essa matéria que eu estava, então, encantada. Eu não era só encantada com a HPL, eu era encantada com, de novo, praticamente todas as disciplinas do meu curso
de economia, com mais ou menos favorecimento de alguma área. Pois bem, só que quem faz economia enfrenta um outro desafio, que existem várias versões e concorrentes de explicação. Existem várias teorias e não se pode dizer, é claro que eu tenho a teoria com a qual eu trabalho, mas ninguém pode afirmar, como é um pouco mais fácil em outras disciplinas, que essa teoria venceu. Tá? É muito mais difícil para a gente deixar claro que alguma teoria deixou de ser importante. Então, a gente ainda tem que escolher entre um universo de teorias para poder estudar aqueles fenômenos que a gente acha interessantes. E eu sempre levei isso muito a sério. O que eu levei muito a sério? Que era difícil fazer a triagem, né? Que tinham muitos bons argumentos de um lado e de outro. E eu, de fato, estava muito em dúvida sobre qual linha teórica, e eu tinha que escolher. E naquele momento de fazer o mestrado, eu tinha que escolher. Claro que a gente acaba tendo algo que a gente favorece. E eu favoreci o que a gente chama de teoria heterodoxa, que é um grande guarda-chuva também, né? As teorias que criticam a construção teórica, que as traduções são horríveis, que é dominante, que é dominante no mundo, que é a teoria neoclássica, também um nome empobrecedor, mas, enfim, eu escolhi a teoria e na direção da teoria heterodoxa, e eu fui, então, fazer o meu mestrado na Unicamp. Na época, a Unicamp é um centro maravilhoso, de altíssima qualidade até hoje, de teoria crítica, a teoria convencional, e eu sei que há outros, né? No Rio de Janeiro tem o Instituto da Universidade Federal do Rio de Janeiro e outros. Agora temos muito mais escolhas de de teoria crítica, mas, enfim, a Unicamp, na época, era um grande centro de referência e eu fui estudar, então, no Instituto de Economia da Unicamp. Na época, o mestrado durava 4 anos. Eram 2 anos de disciplinas. Então, eu faço uma graduação plural, mesclada com teorias tradicionais e teorias não tradicionais, e eu vou, em seguida, fazer o mestrado de 2 anos de disciplina em teoria heterodoxa e 2 anos para dissertação, né? Para dissertação. Momento no qual eu começo a trabalhar também, eu começo a trabalhar com finanças públicas. E, obviamente, o instrumental que eu tinha na cabeça ali era heterodoxo, né? A minha abordagem ali era heterodoxa. E aí, gente, eu falo isso com imenso respeito. Tá? Eu fiquei... Minhas dúvidas não foram muito bem sanadas, teoricamente e empiricamente. Eu saí reconhecendo e reconheço até hoje o tanto que eu aprendi naqueles 4 anos, tá? E nem vou colocar 2, até porque a minha dissertação é uma das minhas grandes paixões até hoje, e é um trabalho que eu tenho orgulho de ter feito até hoje. O professor Maurício Coutinho, que me orientou, é uma das pessoas por quem eu tenho o máximo de apreço em todos os sentidos. Então, minha dissertação é em História do Pensamento Econômico, ela não entra na disputa, né? Então, mas eu fiquei frustrada com a teoria e com as suas, com o backing empírico que ela me dava. E, apesar de eu ter feito a graduação, quando eu olho para trás e vejo qual era o conteúdo da minha graduação, micro e macro, era um micro e macro, mas a gente tinha 1, 2 micros, meu Deus, os meus alunos hoje em dia
Eles têm 3 microeconomias tradicionais, 3 macroeconomias tradicionais, mais introduções. Eles têm muito mais à disposição deles, né? Lembrando, e com isso, então, eu faço um curso de especialização, um breve curso de especialização na teoria convencional e faço ainda o vestibular, a prova para ser professora da UFMG, na qual caía micro e macro, heterodoxa e ortodoxa, tudo. Então, foi um grande momento de reflexão e um momento no qual eu optei, uma opção sempre crítica, sempre disposta a me repensar, uma opção sempre crítica para trabalhar na vertente, para quem está nos assistindo, que é da área de economia, que conhece o manual de economia, o que eu acho que vale a pena, que é a versão que consta, né, nos manuais, nos grandes manuais de economia disponíveis, né? É nessa linha, então, eu faço uma virada e passo a trabalhar, já como professora da UFMG, na vertente tradicional neoclássica da literatura de crescimento. Ótimo. Lísia, muito prazer, né? Que Igualmente. nós praticamente não nos conhecemos. Me ocorreram, na verdade, 2 perguntas que eu faço ao mesmo tempo, que eu acho que você vai poder, em 15 minutos, dar conta das 2. Elas estão ligadas e vai ajudar você a explicar melhor o que nos interessa, principalmente, é ver por que você foi chegar depois na psicologia evolutiva. E aí nós estamos longe disso, mas enfim. Quando você falou que a sua paixão foi história do pensamento econômico, me ocorreu te perguntar, bom, mas então, quando você estudou mais história do pensamento econômico do que normalmente os economistas estudam, porque, que eu saiba, é uma disciplina que correu até risco de ser... Eu vi muitos debates entre economistas lá na FEA, de gente que achava que não devia ter, que é assim, que a economia já está consolidada e não sei o quê, então é melhor se ensinar para os alunos o consolidar. Não adianta ficar nada fazendo eles lerem Adam Smith, Ricardo, etc. Isso aí tudo foi superado, porque houve uma consolidação posterior e tal. Essa tensão entre esse tipo de visão e a visão do pessoal que valorizava a história do pensamento econômico sempre foi muito forte e continua. E, com isso, inclusive, o que aconteceu basicamente é que a disciplina de história do pensamento econômico foi cada vez ocupando menos espaço nos cursos de economia mais tradicionais. Pelo menos no caso da USP, isso ocorreu. Então, mas, se você se interessou e se apaixonou pela história do pensamento econômico, você deve ter logo notado que, no século XIX, principalmente mais para os finais do século XIX, muitos pensadores da economia se interessavam pela teoria da evolução, mas que isso depois foi varrido, vamos dizer assim, né? Então, uma pergunta que me ocorreu foi assim, já ali você teve algum interesse por ligar essas pontas, quer dizer, ligar aquilo que a gente normalmente entende por ser a teoria econômica mais moderna e a relação disso com a teoria da evolução, se tinha algum. E aí, ligado a isso, eu queria te pedir para você explicar um pouco melhor, quando você fala em ortodoxia e heterodoxia, boa parte das pessoas que estão nos acompanhando, mas principalmente muitas das que vão ver o vídeo, não necessariamente, já ouviram, com certeza já ouviram falar que os economistas se autodividem assim, vamos dizer. Mas o que é o central do pensamento ortodoxo que não te agradou e que te fez ir para o heterodoxo, vamos dizer assim? E isso já aproveitando para ligar um pouco com uma coisa que é um pouco posterior, né, que foi o teu interesse por psicologia evolucionista. Desculpe, a pergunta ficou muito longa, mas você tem 15 minutos para tentar resolver essas questões. Olha, primeira pergunta. Bom, que eu me lembro, né? Dos meus cursos de HPE, certamente essa discussão
das referências a Darwin não foram discutidas. Até porque era proibido falar em Darwin, né? Do medo que a gente tinha em discutir o assunto. E nas minhas leituras, professor, e olha que eu, né, li Adam Smith, li Davi Ricardo, li Malthus. Nas minhas leituras, eu dificilmente eu posso lembrar de uma frase de Malthus sobre população, mas não foi aí que veio a curiosidade com a teoria da evolução. Meu foco era muito antes situar a teoria maior dos autores, discutiam o que eles falavam de finanças públicas dentro das teorias dos mesmos, tá? Então, não, eu muito rapidamente, ok, deixa eu já começar a colocar como a questão da minha história com a psicologia evolucionista. Aí eu ganho uma coisa que é do nosso repertório, né? É do nosso repertório universal, nosso, que eu digo humano, né? Humano, esse humano perene, o presente. Né? Eu ganho um presente, e o presente era o Gen Egoísta, do Richard Dawkins, que em si me fez perceber o quanto que eu estava desde o vestibular desconectada da biologia, o quanto que tinham coisas novas sendo discutidas, mas que não foi ainda o que me despertou para essa nossa conversa aqui. Tá? Eu, logo em seguida, ganho aí sim A Origem das Espécies, do Matt Ridley, um livro de divulgação, não, peraí, que Origem das Espécies? A Origem da Cooperação, do Matt Ridley, um livro de divulgação sobre cooperação. Tá? Aí volto. Porque aí eu vou combinar duas questões. Tá? Eu vou combinar a discussão de cooperação, da qual a gente volta a falar certamente em breve, né? Junto com o que seria o tema em que eu iria me debruçar sobre da minha dissertação de mestrado até hoje, que é o tema do crescimento econômico, tá? Então, foi um livro que eu ganhei, que foi um livro curioso, como Curiosa do Comportamento Humano, e foi um livro curioso porque tocava num tema, cooperação, que é o tema que vai definir o conceito de capital social, que eu explico em seguida, tão importante para a literatura de crescimento econômico. Tá? E onde que essa literatura de crescimento econômico se situa nessa historinha que eu estou contando? Logo que eu volto, né, eu volto para Belo Horizonte, gente. Eu volto para Belo Horizonte, eu faço um curso de especialização no tempo que eu estava dando aula na PUC, eu faço concurso para a UFMG, eu ingresso na UFMG, e nesse curso de especialização, pela primeira eu tenho contato com a literatura de crescimento econômico moderno. Tá? E aí aí pronto, eu tinha feito a minha opção e só reforçando, professor, eu opto da heterodoxa na direção da ortodoxa. Né? Eu saio da heterodoxia de Campinas e eu faço uma volta para a teoria tradicional. Uma volta não, uma decisão, porque até então eram dúvidas. Né? Uma decisão para a teoria tradicional. Então, dentro dessa linha tradicional, eu escolho como sub-área do conhecimento a discussão de crescimento econômico e a gente faz essa ponte em seguida. Agora, definir teoria tradicional. Olha, eu acho que fica mais fácil para quem esteja nos assistindo ser definir da seguinte maneira. Eu vou me inspirar aqui num autor que eu gosto muito, que é o Gary Becker. Tá? O Gary Becker ele define o programa convencional não tanto como... ele define em 3 atributos. A hipótese da maximização,
a hipótese da estabilidade das preferências e ambientes de competição e mercados em competição. O estudo que me permite ter um referencial de análise de um objeto, referencial esse, que supõe que os objetos de estudo, no caso os indivíduos, estão em concorrência, que esses objetos de estudo, pode ser firmes, tá, gente? Indivíduos ou firmes, estejam em concorrência, que esses indivíduos, ou indivíduos que gerenciam as firmas, têm preferências estáveis e que eles maximizam. Então, eu não trago nem o Gary Becker, eu já me incomodei com tudo que eu falei praticamente agora, mas eu trago o Gary Becker mais pelo que ele fala é uma lente. É uma lente que eu ponho nos meus olhos para estudar um objeto. Pelo menos, originalmente, essa lente pode ser caracterizada desse jeito mesmo. Então, ok, vamos deixar provisoriamente essa definição. Tá? Competição entre os agentes, maximização dos lucros ou da utilidade e estabilidade das preferências, um tema que vai ser muito caro para mim na minha pesquisa que envolve psicologia, e estabilidade de preferências. Então, trouxe a caracterização do Becker, porque o Becker é um autor que se dedicou, em boa parte da sua carreira, a estudar, a tentar criar modelos mais ricos de comportamento humano. Tá? E ele bebeu do que hoje a gente chamaria, se ele estivesse vivo ainda, ele estaria dizendo que ele já fez a ponte dos modelos com a psicologia evolucionista, cujo parente antigo se chamava sociobiologia, aproximadamente. Então, aproximadamente mesmo, depois a gente explica isso. Mas ele leu o Edward Wilson. As referências dele nesse livro são, olhando de trás para frente, ele fala de vício, ele fala de crime, ele fala da escolha das famílias entre quantidade de filhos e o que se chama de qualidade de filhos, né? De educação, saúde. Ele fala de cooperação, ele fala de briga, de coalizão de grupo, ele fala de desigualdade de renda. Gente, ele fala de todos os temas que perpassam um manual de psicologia evolucionista. Então, o Gary Becker já me chama a atenção há muito tempo e ele está calcado aqui na escola tradicional de pensamento. Então, eu acho que uma definição de escola ortodoxa é essa que o Becker usa. E, para a maioria das pessoas que têm algum contato com economia, gente, é o que se chama de homem econômico, que, em geral, é traduzido como homem egoísta que maximiza a sua felicidade. Eu discordo. Olha, na verdade, a definição de racionalidade da teoria da escolha, ela não é maximização, né? Ela é completude e transitividade. Se eu tenho que escolher entre caneta azul e caneta vermelha, né? Na verdade, uma gama de 0 a infinito de canetas vermelhas, de 0 a infinito de canetas azuis, eu, por hipótese, e óbvio que é uma hipótese que simplifica, uma hipótese que eu imagino que os teóricos da decisão também tiveram que lançar a mão para poder criar os seus modelos matemáticos, eu sou capaz de ficar pensando, eu posso comprar uma caneta vermelha e uma caneta azul, 2 canetas vermelhas e uma caneta azul, 3 canetas vermelhas e uma caneta azul, e o contrário, 2 canetas azuis e uma vermelha, 3 e uma vermelha.
e eu posso ordenar essas possibilidades segundo a minha preferência, numa relação de indiferença ou numa relação de preferência. Isso é racionalidade. Quando eu satisfaço essas condições, é possível eu atribuir um número, né, um número matemático, que eu coloque essas preferências, a tudo aquilo que eu sou indiferente a, eu atribuo o número 1. Tudo aquilo que eu prefiro a essa camada de baixo, eu atribuo o número 2. E assim eu vou colocando uma ordem nas preferências dos agentes, transformando uma ordem subjetiva numa variável matemática, numa variável passível do tratamento matemático. A função utilidade é a função que faz a correspondência entre o lugar da preferência e o número. Então, quando a gente fala que os agentes econômicos maximizam egoisticamente a felicidade, honestamente, para mim, que li sobre a história do pensamento da teoria da escolha, isso não faz o menor sentido. Nem ele precisa, a minha preferência não precisa ser egoísta. Eu não precisa ser egoísta para eu poder ter completude e transitividade. Eu não preciso chegar na felicidade. Os teóricos que estavam fundando a ciência econômica no final do século XIX e XX, eles queriam, desculpa, e a arqueantropóloga também, desculpa os psicólogos, a gente queria ficar livre de tema que vinculava com a psicologia. Prazer, né, Bentham, prazer, utilidade no sentido de felicidade, coisa que a gente não consegue definir corretamente, a gente queria se afastar disso. Então, houve uma volta até, para mim, muito bem-vinda a esse... A gente está reformulando tudo isso, está vendo a ciência aí? Nossa, pergunta e resposta mais confusa, mas só para, voltando aqui na primeira pergunta, e por que a HPE é importante? Olha aí, eu fui entender que não era isso, porque eu fui ver a HPE do conceito de racionalidade. Então, e agora, eu bagunçando um pouquinho, porque... Eu que baguncei mais ainda. Não, a Liarca é que vai te fazer a próxima pergunta, mas eu queria aproveitar, já que você falou em HPE, nem todo mundo vai estar atento que HPS quer dizer História do Pensamento Econômico. Para nós isso aí é jargão, né? Mas, enfim, voltando então a essa questão da história do pensamento econômico, quando eu te perguntei se não tinha pensadores do final do século XIX que tinham feito a ligação e tal, eu não estava, evidentemente, referindo a esses clássicos que você citou, que até ou são anteriores ou contemporâneos do Darwin, né? Na verdade, por exemplo, o Malthus foi muito importante como fonte para o Darwin. Darwin não teria feito nada se não tivesse lido o Malthus. Mas, não, eu estava me referindo mais ao Veblen. Torsten Veblen foi alguém que estava levando o pensamento econômico no final do século XIX para um caminho bem diferente, que foi interrompido pela Revolução Marginalista, a qual você se referiu agora, né? E aí, nos cursos de História do Pensamento Econômico, qual é a importância relativa que se dá ao pensamento do Veblen? Quer dizer, ele chega a ser estudado? Você lembra disso, quando você se apaixonou pela História do Pensamento Econômico? Você não, esbarrou no Veblen? Não. Eles pulam, né? A História do Pensamento Econômico... Totalmente pulado. Na primeira, era a tríade... fisiocracia, mercantilismo, fisiocracia, Adam Smith e Davi Ricardo. Espetacular, eu tinha. A segunda, sinceramente, tudo que eu me lembro é de Rafa. Veblen eu tenho certeza que não. Não me lembro em Campinas também, não, tá? Eu estava aqui pensando um tempinho atrás, na verdade, que a Lízia estava
explicando, na verdade, várias coisas até novas para mim, né? Porque eu não tenho nada a ver com economia, eu estou muito feliz aprendendo aqui com você. Mas eu estava pensando sobre uma coisa, você mencionou, na verdade, sobre racionalidade e sobre o egoísmo, né? E é interessante que você mencionou antes o Richard Dawkins, né, que escreveu O Gênio Egoísta, e às vezes realmente pessoas acham, só lendo o título, de que então a biologia ou genes estão fazendo pessoas serem egoístas, mas o livro inteiro, na verdade, é sobre cooperação, né, e sobre altruísmo. E o Darwin também falava muito sobre cooperação. Então, a minha pergunta talvez iria nesse sentido, sobre cooperação, como a cooperação é importante na economia e talvez no pensamento evolutivo. Então, eu passo a estudar crescimento econômico. Tá? Gente, crescimento econômico. Quando somente para quem não viu, e eu convido a procurarem gráficos sobre a renda per capita nos séculos 17, 18, 19, 20, 21, né? Nem precisamos fazer o update para 21, a gente vai encontrar uma renda per capita, né, que é um sinônimo de bem-estar, né, o quanto um trabalhador, na média, traz de produção e renda, tá, é achatado, malthusiano. E a explicação até agora é a de sempre, né? Quando aumenta a renda, as pessoas tinham mais filhos e a renda por pessoa voltava ao patamar de subsistência. Tá? Então, mas o que chama atenção é que se você volta até recentemente mesmo, século XIX, você vai ver essa renda per capita achatada. Para mim, mesmo a gente sabendo disso, na hora que você vê o gráfico, é um susto. E é um susto até para a gente reconhecer o período de abundância que a gente vive, sabe? A gente é muito sortudo viver nesse período de abundância. Duas coisas, Yarka, são... Você provavelmente sabe, mas são marcas dessa era, que a gente chama de a grande divergência. A renda per capita, o salário médio, passa a crescer de forma positiva, tá? E constante, aproximadamente constante, pelo menos nas grandes economias. Então, a renda per capita, só nesses últimos 2 séculos e um pouco mais, consegue crescer num ritmo constante, o que nos trouxe a abundância que temos no mundo de hoje, porém, pela primeira vez na história, você vai ter diferenças na renda per capita, nos salários médios, na renda média entre os países, entre as regiões. Então, são as duas grandes características da era moderna. Nós temos uma renda per capita, né, que cresce a uma taxa positiva aproximadamente 2%, tá? E é raro os países que não estão nesse grupo, tá? Pelo menos hoje em dia. A África subsaariana, e há muitas evidências de que ela já entrou na era moderna. Tá? Agora, por outro lado, a gente vê as desigualdades de renda per capita existentes entre os países, que era praticamente inexistente ali. Em 1820, se não me falha a memória, eu tinha uma razão de 1 para 3, da região mais pobre para a região mais rica. Tá? Em termos de diferença de poder aquisitivo médio, né, o que a gente chamaria hoje de poder aquisitivo médio da população. Pois bem, existe um modelo canônico para explicar por que um país é mais rico do que o outro, é chamado modelo de solo. Você abre qualquer manual de crescimento econômico, de macroeconomia modernos, e lá está o modelo de solo, que é de 1956. Só que o modelo de solo vai dizer para você o seguinte: o que explica as diferenças de renda per capita entre os países são variáveis, vou citar somente 2, como taxas de poupança,
diferenças na taxa de poupança e diferenças, já falando, e diferenças na escolaridade e na saúde dos seus habitantes, na média. Os economistas aqui, modelo de solo ampliado com capital humano. Tá? Então, duas variáveis bastante interessantes e que são diferentes entre os países até hoje. Diferenças na taxa de poupança e diferenças na escolaridade, no que a gente chama de capital humano. Escolaridade, saúde, qualidade da escolaridade de seus países. Só que, muito interessante, isso é tudo muito interessante, nós passamos uma década quantificando essa discussão de crescimento econômico, ela volta forte em 1988, e aí na década de 90 é uma década de muita pesquisa quantitativa para testar se esse modelo de solo ainda era um bom modelo para explicar as desigualdades de renda per capita, e aí ele foi vitorioso nessa segunda etapa, sim, porém, nem tanto. Porém, embora ele seja importante para explicar uma boa parte da variabilidade da renda per capita entre os países, sobrava uma parcela não explicada. Tá? E é uma parcela progressivamente maior. Bom, para mim, o marco é 1996. Na metade desse período, alguns autores fazem aquela divisão que é comum em psicologia de determinantes de primeira instância e determinantes de segunda instância. Alguns autores, para mim, o Hall e Jones foram os marcantes, fazem uma discussão de determinantes próximos e determinantes últimos. Então, taxa de poupança, capital humano, são determinantes próximos da renda per capita. Agora, o que explica as diferenças nesses determinantes entre os países? E aí a gente tem uma rodada de debate para o final da década de 90, entrando na década de 2000, né, para quem que vai ganhar ali, como todo debate humano acaba polarizado, para quem que vai ganhar aí esse debate. E quem, no momento, ganhou, pelo menos até hoje, é o Daron Acemoglu, dentre outros, com a sua hipótese, já evidências empíricas muito importantes, de que são diferenças institucionais, são diferenças nas instituições que são os principais determinantes do porquê as nações fracassam, para usar o título do livro dele. Existem instituições melhores do ponto de vista da renda per capita, gente, lembrando que eu estou falando aqui de renda per capita, há outros aspectos do desenvolvimento, né? Mas, então, a grande hipótese que ganhou foi essa, só que não tem só essa. E uma outra hipótese, que na época, eu estava tentando lembrar hoje, 1997, o texto do Neck and Kiefer, que eles vão propor o quê? Que as variáveis normas, redes e confiança, que são denominados de capital social, seriam as variáveis que explicariam as diferenças de renda per capita entre os países. Então, em 1997, nesse início de conversas então, no final das contas, por que os países têm escolaridades distintas? Instituições, a Acemoglu fala, Neck e Kiefer colocam em discussão cooperação. Uma outra definição de capital social é tudo aquilo que gera cooperação entre os agentes, definido pela função. Tá? Houve um debate enorme sobre o conceito de capital social. Agora acho que a minha história vai ficar mais clara. E aí, fecha. Eu estou lendo, estudando, pesquisando e lecionando sobre isso tudo. E eu ganho um livro sobre as origens da cooperação, sendo uma pessoa que tinha uma curiosidade sobre o nosso passado ancestral e ainda curiosidade sobre o comportamento humano.
Então, no mínimo, eu comecei a trazer isso para dentro de sala de aula, no início até como uma curiosidade. Olha, gente, aqui tem a discussão sobre capital social e a importância disso para a renda per capita, e olha, tem autores que falam que a cooperação tem uma origem no nosso passado hominídeo. Agora, isso é pouco? Não, porque isso pode nos dar, pelo menos, parte do porquê, né? Da pergunta do why, né? E por quê? Então, por quê? Agora, eu sempre fiquei curiosa em desenvolver isso um pouco mais, né? Em puxar um pouco mais, quando eu ponho a minha lente de psicologia evolucionista, o que isso contribui para que eu entenda o conceito de capital social, por exemplo? O que isso contribui para que eu entenda as causalidades entre capital social, cooperação e instituições, né? Na verdade, capital social ele não tem evidências nem de perto tão fortes como instituições, não, tá? Para explicar a desigualdade da renda per capita até hoje em dia. Mas também não foi abandonado. Agora, veja, para a gente que tem a lente da psicologia evolucionista, que conceito, né? Você tem categorias diferentes. Uma categoria é uma emoção social, confiança. A outra é normas. Normas também são incentivos. Então, não é a confiança, não é uma emoção social. E a categoria do meio é redes. Redes me informam sobre o grupo os grupos predominantes dessa sociedade. Bom, a gente olha para isso e fala naturezas muito distintas num único conceito, mas o que mais grita para a gente é falar qual rede? Familiar, amigos, ou todos os habitantes do planeta? E o José falou sobre o círculo expandido do Singer na última palestra, né? O nosso universalismo, a nossa capacidade de se identificar com todos os habitantes do planeta. Qual rede? Então, eu acho que o conceito de capital social, olhando da economia, tem que ser repensado de novo. HPE, né? Porque quando eu olho pelo lado da psicologia evolucionista, está vago demais para eu poder chegar na conclusão e até testar, para ver que é por isso que não tem evidência até. A gente vai testar que isso pode ser favorável à produção de bens e serviços na economia. Isso é um amontoado de coisas. Vou te dizer uma coisinha, que é o seguinte: você diversas vezes foi levado a usar a expressão instituições, e do jeito que os economistas entendem essa expressão, mas não é assim que o comum dos mortais entende, o que muitas vezes as pessoas se referem a instituições não como regras do jogo, em geral, como a gente entende. Não. Não. Ops. Muitas vezes, o mais comum é que a gente leia assim, quando as pessoas falam das instituições, eles estão servindo especificamente ao aparelho legislativo, à federação, ao Supremo Tribunal, coisas do gênero, né? Então, isso é tão repetido, assim, as instituições, pelo âmbito político, que nem sempre as pessoas entendem que, no debate econômico, por exemplo, as instituições são as regras que acabam sendo prevalecendo. E a grande discussão que houve entre os economistas é de como é que essas instituições surgem, se firmam e assim por diante, né? Foi isso que te empurrou para a questão evolucionista ou foi outra coisa? Porque eu, por exemplo, se eu entendi bem, em algum momento a tua ponte foi mais especificamente com a psicologia evolucionista, e não com esse debate sobre evolução das instituições, tal, que tanto animou muitos economistas. Não, professor. Peraí. Primeiro, a minha primeira ponte...
se você me chamar de professora, eu vou Tá ter que bom. chamar de professora. Não, não, vamos tirar os dois professores. É outra coisa que 2 vezes você falou assim, eu assisti a palestra do fulano, a palestra, não tem palestra nesse ciclo. Conversas. As conversas, você citou principalmente a com o Paulo Abrantes, que você gostou muito, E com o o José Costa José. Júnior, foi a última. Sim, Também, as duas foram conversas como nós estamos fazendo aqui, certo? tá bom. Deixa eu só uma perguntinha, vou olhar aqui para a Iarca, só porque foi ela que me perguntou. Iarca, ficou razoavelmente claro a ponte com a cooperação, a questão da renda per capita, Acho que foi cooperação? bastante interessante, né? Ter Tá, toda obrigada. essa introdução para a gente chegar à É, cooperação, que eu nem é. imaginava, na verdade. Então, sim, foi bastante interessante. Uhum. E já explico também que eu ri quando o senhor definiu, desculpa, definiu instituições, porque a gente aprende tanto a ver de um jeito que quando a gente vai ver que é por isso que os alunos não me entenderam até hoje, né? A gente já esquece como é que a gente mesmo entendia até pouco tempo atrás, não foi nenhum Sabe o que riso é, sabe por que é de... importante? Porque mesmo Ah, entre os economistas, poucos entendem que uma das correntes mais ricas que tem atualmente na economia é a economia institucionalista, assim que eles se autodenominam. E se você for as grandes revistas da economia institucionalista, o grosso da discussão é evolucionária, evolucionista, ou a evolução, e também é uma discussão importante sobre a teoria darwiniana. Estou fazendo essas separações porque existem 1000 teorias, uma meia dúzia de teorias evolucionistas. e a teoria, mas tá, mas a primeira grande paixão minha foi essa ponte com a cooperação propriamente dita. Eu não conhecia psicologia evolucionista. Eu nunca tinha, até eu acho que não tem nenhuma referência à psicologia evolucionista. Não deve ter, até porque ela é mais recente, até enfim, contemporânea, até então. Mas, por exemplo, o Pinker, que você cita Não, muito, ele já estava já, na já, coisa? já, não. E aí eu me apaixono pelo Pink, exatamente. Aí eu encontro o Pink. Olha, como que eu encontrei? Eu já nem sei mais. Aí eu encontrei o Pink. E eu passo a ler muito menos de biologia. Eu acho que o que eu passei mais a ler, estava me perguntando até outro dia, foi sobre qualquer coisa que tivesse relação com a nossa história desde os tempos hominídeos. Então, arqueologia, antropologia, psicologia evolucionista, biologia, eu passei a ler e que nos visse também, o meu olhar é uma hipótese, né? Eu parto da hipótese de que as coisas que nos importavam lá atrás ainda nos importam. Vamos ver onde é que eu chego com isso? Tá? Eu parto da hipótese de que a gente carrega muita coisa de forma perene, não imutável, mas que eu sempre procuro uma palavra para isso, ao longo de todo o nosso tempo, né? E também universal no tempo e no espaço. Eu quero ver onde que eu chego com essa hipótese. Não estou negando a variabilidade, não estou negando a variabilidade. Agora, não, também não foi a discussão dos determinantes das instituições e a dinâmica institucional. Na literatura, um novo institucionalista que aparece dentro de crescimento econômico, essa literatura ela passa na borda, pelo menos naquilo que eu tenho acompanhado. O Acemoglu, por exemplo, ele tem uma teoria de dinâmica institucional, com todo respeito ao Acemoglu, é um esquema. Tá? É um esquema amparado por muita história econômica comparada do autor dele. Mas não é uma teoria de dinâmica institucional. De fato, se tem uma linha teórica que está contribuindo e muito para a discussão de determinantes das instituições, o que são instituições determinantes da cultura, é a psicologia
evolucionista, não sei se ele pode chamar de psicologia no caso, mas é Boyd and Richardson, né? E eu também puxo aqui a professora Cosmides, com a cultura evocada, né? Tem aquela discussão do próprio Dawkins, da memética, que ficou, como a gente conversou uma vez mais para trás, mas se tem dois, a teoria que mais tem ganhado holofotes é do Boyd and Richardson, tá? Teoria da dupla herança, não é isso? Como tem sido chamada nas conversas. É como se chama e tem sido feito referência nas conversas. Mas ela está ali no cantinho, livros a mergulhar depois. Sabe como é que ela está entrando na literatura de crescimento? Ela está entrando para referendar hipóteses, na minha opinião, muito fracas, que pegam uma variável de interesse do autor, essa que eu vou citar, eu sei que até tem mais, enfim, porque os determinantes das instituições hoje têm relação com a preferência intertemporal dos agentes. Por quê? Porque nos lugares que, por meio, não de seleção natural, mas pelo genetic drift, pelo fato de que houve migrações heterogêneas, né, no espaço, então, algumas regiões que foram regiões de mais criação de animais, desenvolveram, pela natureza do tipo de plantio, já ia falar de animais, mas lembrei do leite, mas pela natureza do tipo de produção da época, se era trigo, se era batata, essas pessoas desenvolveram traços culturais de paciência, e esses traços culturais de paciência persistem até hoje. Sinceramente, a minha avaliação sobre isso é que é muito aberta. Então, quando eu vejo Boyd, a referência no Boyd and Richardson entrar na minha literatura de crescimento, ela traz a discussão da teoria da dupla herança, ela cita, mas ela usa para justificar, na verdade, gente, é para justificar a estratégia empírica, na minha interpretação também, tá? Mas aí é outra questão. Eu acho que é uma forma de eu justificar a estratégia empírica. Eu acho muito ruim da forma que vem entrando essa discussão de determinantes da cultura na literatura de crescimento econômico. A outra forma que entrou e está entrando forte, aí já é mais legal. Aí é o trabalho do Emmett, sobre família e sobre cooperação, aí volta na família. Aí ele faz aquela documentação impressionante, né, sobre como que a igreja teria proibido o casamento entre primos mais próximos e, com isso, dissolvido um pouco da proximidade familiar da Europa Ocidental, notadamente do Reino Unido, né? E que isso teria gerado a primazia da Europa Ocidental e, no final das contas, do Reino Unido, na entrada na era moderna. Essa hipótese do Henry está sendo muito citada na literatura de crescimento econômico. Ou então eu estou de olho nela, não, na literatura de crescimento econômico, não na outra literatura. Está sendo muito citada. O que de melhor eu vi de interface entre as duas, eu sei que tem a teoria da dupla herança, eu sei que tem a teoria da cultura manifesta evocada, eu sei que tem a teoria do Dawkins, porque eu li, mas não por meio do crescimento econômico. E na minha área tem sido muito pouco explorado. Como essa referência que você acabou de fazer é muito importante, do Joseph Heinrich, né? Eu acho que ele é muito importante para tudo, para o que você falou, mas por uma série de outras coisas. Seria importante chamar a atenção, mas, infelizmente, o livro dele tem um título bem difícil da gente falar assim, né? Qual que é mesmo? Weirdest.
The weirdest. People in the nossa. world. Mas, enfim, para chamar a atenção, principalmente dos alunos, pesquisadores que estão fazendo tese, etc., que essa é uma referência fundamental, independentemente de saber se ele está sendo muito citado ou não aí no debate entre os economistas. Isso eu acho que independe. É um livro realmente que... E ele é discípulo do Richard, do Boyd and Richard. Sim. Mas, enfim, eu tinha entrado para que a IARCA se manifestasse. Foi só para fazer essa... Eu gostei exatamente que essa literatura que você levantou, Lizia, é muito interessante, na verdade, ver ao longo do tempo que você está falando sobre as teorias básicas e clássicas de economia, como elas realmente se sobrepõem com as teorias da psicologia evolucionista. Para mim, realmente, e para você provavelmente também, faz muito sentido, né? Porque me parece, às vezes, que você estava explicando basicamente teorias da Lydia Cosmis e o John Tooby, né? Que falaram exatamente sobre esses temas que você levantou como teorias clássicas de economia, né? Então, e também, claro, a gente sabe de que a psicologia evolucionista ela foi inspirada muito pelas teorias econômicas, né? Não foi o contrário, claro. Então, faz todo sentido que... E é interessante ver, na verdade, essa analogia, talvez, que o Darwin, próprio Darwin, foi inspirado pelo Malthus, né, e outros que, na verdade, as teorias dele, né, foram também baseadas em outras teorias, né, mais econômicas, mas também outras, claro. Então, é interessante como essas duas linhas, na verdade, andam meio que em paralelo, assim, às vezes fazem alguma pontinha, né, e depois, de novo, andam em paralelo e às vezes se encontram. E me até parece uma pena que não se encontra mais frequentemente, né, porque parece que faz todo sentido pensar de forma mais biológica ou biosocial, né, certo? Sobre o ser humano e sobre todas essas questões. Você se referenciou várias vezes sobre essas preferências individuais ou sobre determinantes de preferências individuais. Pode ser que eu perdi um pouquinho também a parte que você estava falando, mas me interessei pela essa parte. Você poderia falar um pouquinho mais sobre essas preferências individuais? Você até falou sobre a estabilidade, né, das preferências individuais. Eu acho que esse ponto, na verdade, poderia ser também interessante da perspectiva econômica, obviamente, mas também da perspectiva evolutiva. Perfeito. Ô, Iarca, que paralelo que você fez aí, muito, já está anotado aqui. Lá vai reflexão em cima dessa sua observação fantástica, maravilhoso. Eu estou aqui aliviada dessa palestra está sendo em português, porque a gente, na verdade, ainda não entrou na questão que eu gostaria de entrar em algum momento. Pelo amor de Deus, me ajude a não me perder, que são das heurísticas, que se descobre que a gente falou de psicologia evolucionista, não falamos de heurística, nossos pescoços vão rolar. Mas, enfim... Pois é, Iarca, essa questão das preferências individuais e sociais, quando eu falo nisso, na verdade, eu me refiro à questão, já falei aqui, até no contexto da literatura de crescimento, de taxa de desconto intertemporal, né? Quanto que eu estou disposta subjetivamente a abrir mão do consumo de R$1 hoje para consumir mais de R$1 no futuro, aversão ao risco, tá? E incluo nessa nossa conversa aqui, tem várias outras, né, claro, mas eu incluo outras variáveis, como a própria confiança, que é uma emoção, né, para emoção social, a reciprocidade positiva, a reciprocidade negativa, confiança, aversão ao risco, reciprocidade positiva, e altruísmo, tá? E altruísmo, tá? Por que eu estou me referindo a essas 6? Tá? Não, 7. E preferência por redistribuição.
8, de preferência para ajuda aos pobres. Por quê? Porque é aluno que manda, né? Então, aí eu criei, muito bem, aí finalmente fazendo uma ponte em sala de aula e querendo me dedicar ao estudo dos dois. Cheguei a criar uma pastinha, assim, a minha síntese, né? Darwin, crescimento econômico, era para ser um memorial de titular, enfim, já passou e não foi. Aí eu tinha criado um grupo, que é o Grupo de Estudos em Racionalidade Ecológica, na versão 1, junto com um colega, amigo, ex-aluno, Daniel, que se não está nos assistindo agora, eu tenho certeza que vai nos assistir na frente, que está aí, Zé, na Itália. Agora ele é doutor pela Universidade de Turim. O Daniel e eu, a gente passa a ter, ele é um desses alunos que já tem uma cultura avançada desde o primeiro período da economia, e a gente ficava numa discussão toda semana sobre vários assuntos, e com ele eu monto a primeira versão do grupo. Ok, só que ele vai para a Itália, o Rafael, que está na Bélgica ainda, vai para a Bélgica, e assim o grupo se perdeu. Me fecho, decido concentrar meus esforços na escrita de uma segunda versão desse texto de discussão que eu passei para vocês. Esse foi um momento importante para mim. Só te interromper, porque é uma informação importante que eu acho que é importante para nós. Então, você formou esse grupo, que isso era uma coisa que eu achei que a gente ia falar em seguida. Você liderou a formação desse grupo, vamos dizer, que você está dizendo agora que, bom, perdeu os seus principais colaboradores, etc. Mas, de qualquer forma, o que me intrigou foi o nome que vocês deram ao grupo. Você pode explicar que discussão que levou vocês, com as preocupações que você explicou até agora, por que o grupo foi criado com o título Racionalidade Ecológica? Sozinho a gente resposta verdadeira, que deu um acrônimo que eu acho... Acrônimo não, né? Acrônimo que deu uma siglazinha que na hora eu achei bonitinha, mas depois eu achei pavorosa, mas aí já tinha colado o Gério, e literalmente foi por isso. Não tenho muito mais a acrescentar. Tem, né? Racionalidade ecológica, né? É o conjunto de algoritmos cognitivos que a psicologia evolucionista supõe que nós temos para processar as informações que são, por sua vez, coletadas pelos nossos órgãos de atenção, mecanismos de atenção. Então, por meio desses procedimentos, né, a gente trabalha essas informações que vêm do mundo exterior ou do mundo interior, a gente tem estocado também informações antigas para também com elas interagir e, obviamente, nós também aprendemos por processos culturais outros algoritmos ao longo da nossa história, afinal de contas, não são só os algoritmos inatos que nós temos, inato é uma palavra que, bom, enfim, questões epigenéticas à parte, inatos do desenvolvimento, mais afetados pela... Mas, além de tudo isso, a gente aprende, né? A gente aprende na escola, inclusive, né? Então, temos outros algoritmos que a gente aprendeu ao longo da nossa vida e dos nossos estudos. Então, é lógico que a psicologia evolucionista está preocupada em codificar, em identificar esse conjunto inato e nas suas interações com os aprendidos, até na nossa capacidade de aprender onde entra o Pinker, meu Deus, que a gente largou ele lá para trás, onde entra até o Pinker, né? Mas, e como alguém que trabalha na economia tradicional, que, por sua vez, teria que discutir, em algum momento, a hipótese da racionalidade, né, que é um grande algoritmo de tomada de decisões, quer dizer, irracionalidade eu já defini aqui, mas que
com essas hipóteses, especialmente IARCA, né, de racionalidade, mas outras hipóteses auxiliares, a gente faz a gente coloca as preferências das pessoas em ordem, tá? E fala o seguinte, tá, então, entre duas canetas, qual que é o preço relativo das canetas? Qual que é o custo relativo entre as duas canetas? E qual que é o seu orçamento? E aí a gente fica brincando de aumenta a renda. O que vai acontecer com a quantidade comprada de caneta vermelha, de caneta azul? Tá? Muda o preço relativo dos bens. O que vai acontecer com a quantidade comprada dos dois bens? Enfim, essa é a forma padrão de se pensar na economia tradicional. Agora, dando passo para cá. E tudo isso ancorado na completude e na transitividade. Tá? Aí, bom, acabamos entrando em heurísticas, desculpa, IARCA, eu falo sobre preferências daqui a pouquinho. Tá? Nessa formação do grupo versão 2, minha nossa, entendi. Não, perfeito. Ao longo do tempo, nesse meio do caminho, eu resolvo lecionar uma optativa na qual eu apresento a versão clássica da teoria da decisão, completude e transitividade, e falo, olha, tudo bem, eu sei que prêmios Nobel, né, falam que racionalidade é egoísmo, etc. e tal, e quem sou eu para discutir com eles? Mas vai ter muita gente que vai discordar. Aí gente, isso é uma optativa de 30 horas, tá? Eu dou pinceladas de psicologia cognitiva, tá? E é óbvio que eu vou falar do que agora? Economia comportamental. E aí eu falo da contribuição do Kahneman e do Tversky, que eu flertei muito quando eles apareceram lá atrás que eu falo no meu tempo de doutorado, e aí, na minha época, a gente não tinha que ter doutorado para entrar na universidade. Eu trabalhei, depois eu saí para fazer doutorado, já mais madura, e aí eu fui na Inglaterra, e estava surgindo um laboratório de comportamental na escola que eu estudei. Tá? Então, eu flertei com aquilo ali, mas também foi nessa época que eu comecei a entender que os teóricos da decisão fazem uma reflexão sobre a rigidez da completude da transitividade, eles também leem o mesmo que a gente lê, e eles tentam flexibilizar essas duas, as hipóteses vinculadas à teoria da decisão. Tá? E até a última coisa que eu consegui vislumbrar, olha, gente, não é uma briga fácil, né? Eles têm razões muito fortes para sustentar o estudo baseado na racionalidade, na maximização até hoje. Eles não estão convencidos dos argumentos da economia comportamental, não que eles não sejam interessantes para explicar alguns fenômenos. Eu acho que isso aí ninguém mais discute tanto. Agora, eu acho que o que ninguém está convencido é da extensão de áreas em que a discussão da economia comportamental permite estudar. Então, e a economia comportamental, de forma correta ou não, ela acabou sendo caracterizada pela questão dos vieses, né? Que a gente usa regras de decisão simples e que usa pouca informação, heurísticas, simples, fáceis, rápidas e frugais, para a tomada de decisão, mas que, ao fazê-lo, a gente erra sistematicamente. Então, ela ficou muito associada à ideia do erro sistemático. Muito, na verdade, quando eu leio os clássicos, aí, de novo, Kahneman, Tversky, eu vejo isso também. E no rápido, devagar, né? Também eu vejo isso. E aí, ao mesmo tempo, eu volto a ter contato com o meu professor de microeconomia,
na universidade do doutorado, eu discuto minhas angústias com ele, ele é um teórico da decisão, eu entendo que essa questão é mais complicada, e outra coisa que é uma crítica comum, da qual eu partilho, a teoria da economia comportamental, é porque tudo é viés e erro em relação à teoria neoclássica. Ora, bolas, se a teoria neoclássica está errada, por que eu vou falar que é errado, viesado, uma coisa que é baseada, comparada com algo que seria, me confundi, seria errado? Então, não vejo sentido nisso. E aí, que eu não sei, foi quando a professora Leda Cosmides entrou na minha vida oficialmente. Eu suspeito que, como já falei, já tinha descoberto Pinker, já tinha descoberto outras literaturas que não são nem da nossa área, mas que dialogam com a gente, Jared Diamond, já tinha descoberto uma gama enorme de literatura. Pinker, eu acho que eu li todos. Diamond também, né? O terceiro chimpanzé, enfim. Aí, uma hora, eu fico montando essa optativa, então, psicologia cognitiva, comportamental, economia comportamental. Aí, convidava alguém da neurociências para poder dar a palestra de neuroeconomia, que aí também já está demais para mim. Aí eu já tinha, essa altura, estudado mais psicologia evolucionista, eu apresentava o que é psicologia evolucionista e apresentava o programa de heurísticas da psicologia evolucionista. Por quê? Quem lê a tese de doutorado da professora Leda Cosmides, orientada, né, pelo John Dewey, é quando ela tem por hipótese de que a gente tem um instinto também, um instinto cognitivo de percepção de trapaça. Ela desenvolve, né, o professor Dewey, que o carona é algo que a gente deve ter tido medo ancestralmente, né? Porque o carona ele vai usar da nossa energia e vai se beneficiar da mesma, e se a gente tivesse deixado o carona proliferar, só teria carona, porque a nossa espécie estaria morta. Então, ela faz aquela hipótese que eu acho maravilhosa, de que a gente tem um mecanismo de detecção de trapaça. O que ela faz a partir de então? Vocês já desenvolveram isso no último encontro, gente, o teste de Watson? Ela faz, para discutir esse assunto, tem um teste de lógica, sem entrar nos detalhes do teste, mas tem um teste de lógica que também foi muito usado pelo pessoal da economia comportamental para mostrar em experimentos que a gente não se mostrava lógico, não se mostrava racional. Aí ela critica ambos, ela critica a teoria neoclássica, o homem econômico, mas ela também critica a vertente do Kahneman, né? Porque ela fala, peraí, também vieses o tempo todo. E o que ela faz? Esse teste, na versão mais abstrata, por exemplo, você vai trabalhar com números com letras, consoantes, vogais e números, ímpares e pares. Numa versão já mais concreta, porque se descobriu que a gente conseguia ter uma cognição mais fácil, com exemplos mais concretos, né? Uma versão mais concreta, exemplo, meios de transporte e cidades. Vamos brincar com um joguinho de baralho de meio de transporte e cidade. Todo mundo erra do mesmo jeito, todo mundo em Harvard, todo mundo economistas, todo mundo físicos, né? E aí a professora Cosmides tem a ideia, na tese dela, de colocar uma situação de trapaça. Exemplo, idade e qual a bebida que você estaria bebendo no bar. Né? E, obviamente, com a frase, é proibido menores de 18 anos de beber. E aí é inacreditável. A proporção vai a 80, 88 de respostas certas em segundos, em minutos. Não é com tempo para pensar. Então, aquele mesmo ser humano que não conseguia dar uma resposta certa no A, no vogal, consoante, número, um pouquinho melhor no táxi,
cidades. Na hora que eu coloco ele diante de um problema em que ele tem que descobrir quem é o que está pegando carona, quem atrapassa, eu resolvo imediatamente o problema. Não interessa que ele seja lógico, o problema. E aí eu achei aquilo sensacional. Eu acho esse exemplo realmente muito bom que você trouxe. Eu estava já pensando sobre isso e sobre tomada de decisões e os vieses que a gente tem, né? Que a ecologia, né, da nossa espécie e de outros primatas é simplesmente social, né? A gente é uma espécie altamente social e quando a gente pensa em relações ou problemas sociais, daí a gente consegue resolver muito rápido, né? Em comparação com, né, algumas tarefas abstratas, matemáticas, e daí até surge aquele problema de vários testes, por exemplo, de inteligência que funcionam em um país ou em alguma população, mas não em outra, porque simplesmente não refletem a ecologia da dada população, né? Agora, voltando até para aquela boa pergunta do Zé ali, por que colocar a palavra ecologia até, né, no seu grupo de pesquisa, eu achei, na verdade, muito bom, porque às vezes as pessoas acham que ecologia são aqueles problemas ecológicos, né, de aquecimento global, essas coisas, mas na verdade não é, né? Ecologia, cada grupo, cada indivíduo, no final, tem a própria ecologia, ou seja, um conjunto de fatores externos que influenciam, né, a história ou estratégia da vida do indivíduo, mas pode ser também de grupo e no final até cada espécie tem a própria ecologia, né, que é então um conjunto de vários fatores externos, né, ou seja, eu estou vivendo, por exemplo, em uma ecologia com predadores da minha própria espécie, sem muita fome, né, no meu, pelo menos, ambiente, sei lá, né, essa seria a minha ecologia, e em grupos relativamente pequenos, sociais, né, com formação de famílias, essas coisas. Então, eu acho muito bom que você trouxe exatamente essa ideia de que as nossas tomadas de decisões e esses vieses cognitivos, eles refletem a nossa ecologia, né? E sem, na verdade, pensar isso, vai ser difícil, na verdade, chegar a alguma teoria econômica universal, né? Porque a ecologia é crucial, né, para resolver a tomada de decisão e o viés cognitivo do indivíduo e, no final, do grupo de indivíduos, né? Mas aí... Só para ficar mais claro, minha estranheza não foi sobre ecologia, foi sobre racionalidade ecológica. Mas, enfim, não muda muito. Nós vamos ter algumas perguntas que já chegaram por e-mail, 2 ou 3. Eu espero que a Iarca já esteja vendo também, né? Então, enquanto você responde essa agora, a gente tenta organizar um pouco como a gente vai fazer em seguida. Uma das perguntas, inclusive, é do Paulo Abrantes. Prazer, vai ser um prazer contato direto com ele. Primeira coisa, primeiro, gente, pelo amor de Deus, quem está me escutando, propaganda, tá? Porque aí também já não sei como provavelmente eu fui na Cosmits ou no próprio Ping, não, foi na Cosmits, e descobri que tem, pelo amor de Deus, quem sabe falar alemão bem aqui no grupo, e justo nesse livro não está aqui, não. Eu vou falar em português, tá? Gerd Gigerenzer. Gerd Gigerenzer. Melhorou? Não. Vai lá, Iaka, por favor. Você deve ter uma pronúncia melhor do que eu e usei. Não, eu acho bem melhor deixar a pronunciação local, né, brasileira. Tá. Porque, gente, por sinal, eu que vim, está tendo aqui agora, com muita honra, na minha escola, o Congresso da Associação Pós-Keynesiana Brasileira. Meu Deus, os pós-keynesianos que tanto falam de decisão sobre incerteza e tanto falam de Simon, né? Só que depois de Simon, tem toda uma literatura sobre heurísticas baseada na psicologia evolucionista que foi desenvolvida inicialmente sob direção do Gerd Gigerenzer. Meu Deus, é um volume enorme de literatura tentando codificar regras simples e frugais de tomada de cognição e comportamento humanos, uma literatura que eu acho extremamente, meu Deus, já é antiga, promissora, e eu não vejo
ser discutido nem num país que tem uma tradição em chamar atenção para que a racionalidade está errada e que heurísticas simples e fulgrais são muito mais interessantes. Tá? Então, por favor, alunos, tem toda uma discussão sobre heurísticas, que decorre da continuidade a esse trabalho da professora Leda Cosmides. E a ARCAD provocando nossas discussões futuras, e com o Zé Eli também. Né? Eu aí que está, exatamente depois que eu li e o próprio Figueirense e a Leda Cosmides, eu fiquei, mas a gente erra tanto assim? Até porque, você mesmo falou, a gente erra pouco, né? Até na vida social. Mas aí eu, como economista, olho aqui para o meu mundo e falo, bom, mas o que mudou? Né? Porque é claro que nossos algoritmos cognitivos foram desenvolvidos no passado e no mundo moderno, certamente a gente vai errar. Eu fico, será? E, de novo, outra hipótese que eu quero brincar com, tá? Porque aí vem minha visão de economista de novo, lá do crescimento. O que é o mundo moderno? O mundo em que a participação disso aqui, prédio, com isso aqui, tecnologia, que por sua vez se baseia em ideias, e ideia criativa a gente tem desde a época da pedra polida, especialmente, né? Então, é um mundo que, mesmo nesse caráter aqui, né, físico, é um mundo tecnológico, hard, é um mundo que foi criado pela gente, pelo esse ser natural, como falou o José, por esse ser natural. Então, ele respeita certos parâmetros que a gente consegue enxergar dentro dele, enxergar cognitivamente. A outra parte do nosso mundo, a gente vem treinando viver com esse mundo também há tempos. Há quem diga que nós, inclusive, evoluímos parte do nosso genoma em resposta à cultura. E parte da cultura é a convivência com outros humanos, né, Iaca, que você estava falando. Então, isso, a gente vem tentando não morrer em grupo há muito tempo atrás. Por que eu hei de achar que a gente, na média, erra sistematicamente no mundo moderno? Prefiro partir da hipótese contrária, de que a gente acerta. Hipótese, tá? Na média, probabilisticamente, que a gente acerte. Então, eu sou uma entusiasta de que a gente tem uma imensa capacidade de resolver os problemas modernos, exceto o cálculo 1, porque esse não tem a menor condição da gente resolver. Aí, agora, então, o Paulo vai me perguntar de racionalidade ecológica, né? E sobre preferência, só para... Eu sei que a gente já está entrando no momento da tensão de tempo, mas só para fechar, por que eu fui discutir preferências? Tá? Porque aí eu resolvo lançar a segunda versão do GERI. No meio do caminho eu dou esse curso, e aí eu resolvo. Eu me fechei também, foi uma época que eu fui trabalhar numa parte administrativa que me possuía há muito tempo. Eu pedi aos meus chefes para me deixar, em vez de me liberar de aula, eu pedi para me liberar de pesquisa, de publicação no ano, porque eu queria coordenar as ideias, mas eu não consigo ficar parada. Primeiro, eu ajudo a criar um grupo de neurodivulgação, Neurofácil chamou esse grupo, também foi outro intervalo de tempo. Aí, finalmente, eu falo, agora não, agora lá vou eu criar o GERI versão 2. E aí eu tinha alunos, graças a Deus, e em conjunto com colaboradores aqui da UFMG, eu tinha alunos, uma da direita, a Pâmela, o outro da psicologia, a outra da pedagogia, outros meus. Eu falei, o que eu faço com esse grupo? E eu sou, de mais nada, uma professora, queria desenvolver habilidades, agora habilidades no sentido de pesquisa, de estudo com eles. E tinha acabado de sair, em 2018, saem os dados disponíveis para todos nós, tá, gente? Na GPS, é a forma fácil de gravar, Global Preference Survey. Você baixa os dados
na planilha Excel, representativo de média mundial, você tem base de dados, tá, individuais para 90% da população do mundo, por aí, sobre essas preferências. Eu falei, puxa, taxa de preferência intertemporal, quem trabalha com educação é o teste do marshmallow, né? Aproximadamente o teste do marshmallow. Quem trabalha com economia é o que está por detrás da taxa de poupança. Falei, eu consigo aglutinar esse bando de pessoas em cima desses temas. A versão ao vivo, enfim, eu falei, ótimo. Eu tenho como conduzir um grupo de uns 20 alunos e crescendo para poder fazer um trabalho sistemático comigo de leitura do tema, da literatura de psicologia evolucionista. Olha que eu nem coloquei crescimento econômico na história, não. Eram as preferências individuais e sociais, a literatura de psicologia evolucionista, e eu ia trabalhar com eles técnicas de leitura, de trabalho empírico, e ainda eles iriam tentar desenvolver a pesquisa que eles dessem conta. Eu queria criar um banco de enfim, sonhos e mais sonhos, né? Resultado, cada um foi escolhendo um tema diferente. Além desses, eu tive alunos escolhendo preferência por redistribuição de renda também, o que foi ótimo, mas, enfim, vocês sabem qual que é o esforço que a gente tem de sair. Meu Deus, nem com isso eu trabalhava, eu vim trabalhar com isso para ajudar a criar o grupo, para poder aprender sobre mais um desses temas específicos, e acabei orientando tudo isso, estou fechando os temas de orientação até ainda agora, de Acho que isso realmente acontece em um laboratório grande. Sim. No final a gente faz o que os alunos chegam a fazer, né? Mas assim é o crescimento do laboratório, e eu estou feliz em ver que o laboratório, na verdade, o grupo de pesquisa fez sucesso e está continuando com bastante projetos e alunos e está crescendo, que isso é muito bom. Parabéns realmente pela atividade. Eu acho que a gente pode começar com as perguntas, né, da plateia. Sim. Será que eu vou ler, então, a primeira? Só um pouquinho antes disso, assim, de que eu estava com uma pergunta na ponta da língua e não imaginava que ela justamente fosse entrar nesse terreno. Então, eu queria roubar um pouquinho do tempo da meia hora final para a gente fazer um fecho sobre isso, essa exposição toda. Na tua exposição, desde que você começou a explicar a trajetória até agora, quando se falou desses alunos aí e tal, eu fiquei sempre me perguntando o seguinte, que eu gostaria de saber. Será que alguns dos teus alunos, confrontados a todas essas questões, seja numa etapa, na outra, etc., em algum momento ficaram curiosos de estudar o próprio Darwin, estudar a obra do próprio Darwin? Alguém fez tese sobre a teoria darwiniana? Porque é o seguinte, eu fico me perguntando, eu vou fazer uma pergunta agora que é um pouco, sei, em geral as pessoas falam provocativa, não sei, mas não é nem isso, é meio deslocada, mas eu vou fazer. É o seguinte, será que a Cosmides é darwiniana? Não sei, não estou querendo qualificar em nada, mas eu quero saber o seguinte, houve, no meio de tantos alunos que você orienta, vamos dizer, encaminhou para reflexões sobre psicologia evolucionista, etc., houve alguns que disseram assim, pô, mas lá atrás, tudo isso aí vem desse tal de Darwin. Será que vale a pena estudar o próprio Darwin? Estou te fazendo essa pergunta principalmente porque esse ciclo é sobre a teoria darwiniana. Isso. E, no nosso caso, a nossa conversa foi muito mais sobre uma série de resultantes atuais no debate da economia e na ligação da economia com a psicologia evolutiva, né? Mas lá atrás, a raiz da coisa está lá no Darwin. E eu não sei, fiquei curioso de saber isso. Aí, em seguida, Yarka, você pode começar as perguntas na ordem que você achar a mais. Acho que tem umas três. Na verdade, são duas perguntas e um comentário, né? O comentário nem precisaria ser lido aqui, poderia ser enviado para a Lísia, mas você vê aí.
ok? Não, nenhum aluno meu teve curiosidade de voltar no Darwin, tá? Eu estou aqui na dúvida do Daniel, mas o Daniel ele não fez a monografia dele comigo na época que ele fazia monografia. E ele faz uma monografia belíssima, com caracterizações do homem, os títulos que ele escolhia eram sensacionais, o homem econômico, tudo em latim, né? E ele foi criando. E aí talvez o Daniel ele tem uma pegada de HPE, talvez ele tenha ido lá, mas não, na verdade, e eu não sei que não, é uma conversa, eu posso perguntar, por que o senhor faz a pergunta se a Cosmides é darwiniana, né? Isso é muito... Vai. Eu acho que a Iarca poderia responder 1000 vezes melhor do que eu, né? Mas, assim, só para explicar a provocação, o que eu quero dizer é o seguinte, é que, daquilo que eu conheço, tanto do Pinker quanto da Cosmides, eu tenho uma certa dificuldade de achar que eles são darwinianos. Tá. Pelo que eu fui levado a entender da teoria darwiniana. O Darwin fez 2 revoluções, uma lógica e uma antropológica. Esse pessoal passou batido nisso tudo. Então é o seguinte, um dos motivações desse ciclo é o seguinte, é um meio que falar, olha, gente, bacana tudo isso que vocês estão pensando, fazendo, contribuindo e tal, mas será que não era uma questão da gente dar uma olhadinha para ver a atualidade do pensamento do Darwin? Tá? E um dos que mais contribuiu, eu acho, para que... Não sei, aí eu exagero dizer contribuiu, mas o que houve foi assim, um grande mal-entendido sobre o Darwin, que durou quase 150 anos. Sim, um atrás do outro. Começou com Spencer, tá, mas não é só isso. Por exemplo, grande parte dos economistas heterodoxos tiveram alguma influência do Marx, eu não sei até que ponto. O Marx passou batido pelo Darwin. Ele admirou muito o primeiro livro, achou o máximo, porque era materialista. Então, reforçava a ideia de que o materialismo e tal. Então, teve todos aqueles elogios em cartas e não sei o que e tal. 2 anos depois, por causa do debate que tinha se instaurado na Inglaterra, completamente enviesado, porque tentaram fazer uma exportação do Darwin para a sociedade que não tinha nada a ver, e o Darwin, nesse primeiro livro, não tratou dos humanos, né? Mas aí veio Spencer e outros, tal, enfim, não vou contar, não vale a pena nem citar tudo isso, mas houve um imenso mal-entendido e, a partir de 1862, por aí, o Marx começa a achar que o Darwin é ideólogo. E ele nem leu o segundo livro, onde tem a antropologia do Darwin. Então, depois disso, todos os marxistas, ou influenciados pelo marxismo, etc., passaram a descartar o estudo do Darwin. Esse é o ponto a que chegamos, entendeu? Agora, acho que há sinais aqui e ali de que isso começa a mudar e eu acho que, entre outras coisas, alguns, não sei se todos, ou uma boa parte dos convidados desse ciclo foram nessa direção, vão nessa direção, de mostrar a atualidade do pensamento do Darwin e a necessidade de a gente estudar o próprio e discutir o próprio Darwin, a obra dele, entender direito o que ele disse, o que ele não disse, e desmistificar todos esses mal-entendidos, ou o grande mal-entendido que foi criado por essas exportações, aí, basicamente da década de 1860, porque ele publicou em 59 e os caras saíram jogando a teoria para a sociedade, sendo que ele nem tinha tocado nesse assunto. Aí, 12 anos depois, quando ele publica o que ele descobriu sobre os humanos, aí ninguém mais deu confiança e continuaram falando daquele besterol e tal, e outros vieram confundir ainda mais. É muito recente que o verdadeiro Darwin esteja sendo resgatado. E elogio mais uma vez esse projeto das conversas, porque é isso, né? Uma tentativa
de vocês de fazer essa ponte. Não vou poder contribuir para isso, Leandro, mas acho que aquela nossa discussão de história do pensamento econômico transposta à questão, no caso agora, quer dizer, até na interface com a discussão da história do pensamento do Darwin, acho que o tempo todo ela voltou aqui, né? Como é importante a gente voltar entender a história das ideias para poder conseguir, às vezes, né, fazer as pontuações para lá e para cá do que a gente vai novamente agora redefinir os conceitos, as escolhas teóricas. Acho que nesse sentido é que eu posso colaborar mais com você na resposta. Mas te garanto que eu vou torturar uns alunos, no bom sentido, para isso. Eu acho muito bom, na verdade, a gente também demorou um pouquinho para ler e estudar a obra do próprio Darwin, pelo menos durante a minha graduação. Só em alguns anos depois que eu comecei a fazer a pesquisa e ler os autores mais recentes, a gente realmente pegou a obra do Darwin. A gente até estava com inveja, né, de outros departamentos, especialmente de filosofia, que sempre tiveram aquelas disciplinas ou aulas lendo os livros de clássicos. Então, a gente falou, olha, vamos fazer isso também. A gente pegou diferentes livros do Darwin, a gente realmente fez essa leitura junto com os alunos, sentados lá e lendo junto, e interpretando, discutindo, e até chegamos a fazer a tradução do Descent of Man para o tcheco, que foi muito legal. E, na verdade, eu acho que a minha resposta, pelo menos depois de... Claro que já faz tempo que eu li o Darwin, né? Mas a minha resposta talvez seria que todas essas novas vertentes, né, evolutivas, e elas são realmente várias, elas são darwinianas. Né? É um pouquinho como pensar se a microbiologia, por exemplo, é darwiniana, entendeu? Ela raramente, provavelmente, geneticista ou microbiólogo ou qualquer outro, na verdade, dentro da biologia, vai ler o próprio Darwin. Mas a biologia, a meta-teoria da biologia é essencialmente darwiniana. Né? E a meta-teoria, na verdade, dessas novas vertentes também é darwiniana. Mas, claro que tem as teorias de porte médio e são teorias ainda menores, né, mais específicas, com quais geralmente estamos trabalhando. Né? Então, eu acho que, na verdade, a minha resposta seria que tudo isso é, na verdade, darwiniano, mas com certeza... E quando a gente leu o Darwin, para a gente foi muito maravilhoso ver que ele estava exatamente falando sobre os aspectos e os fenômenos que a gente normalmente está estudando. Então, realmente seria muito legal, muito interessante ver quantas sobreposições ele, na verdade, já chegava a ver, entendeu? Já chegava a discutir várias coisas e tem tantas sobreposições como essas vertentes mais novas do pensamento evolutivo dentro das ciências humanas e biológicas em geral. Mas essa é a minha visão. E eu talvez posso ler então a primeira pergunta. Claro, claro. Tá bom? Do Chico Ramírez, que está perguntando uma coisa curta, ou está pedindo, na verdade, uma reflexão breve sobre as principais diferenças entre a ideia de competição mercadológica, típica do pensamento liberal, e as discussões sobre competição e cooperação no registro da seleção natural. Em que medida se complementam ou se opõem? Então, essa é a pergunta mais sobre a competição, né? A gente já chegou a falar um pouco sobre a competição, sobre cooperação depois, mas ele está focando mais nessa diferença em competição mercadológica e a competição e cooperação dentro da teoria da seleção natural. Se você gostaria de comentar. Nossa, um Chico, pouquinho. Depois você fica à vontade também. Eu acho que dificilmente minha resposta vai ser boa, tá? Mas fica à vontade para entrar em contato, até para eu entender melhor sua pergunta e aí poder te dar uma resposta melhor. O que eu diria é o seguinte, olha, na teoria econômica hoje, gente, nós vivemos uma economia de mercado. Uma economia de mercado,
existe um predomínio de relações de competição, né? Sejam entre firmas, sejam entre nós, indivíduos. Não estou me referindo nas esferas pessoais, estou me referindo na minha firma, nos meus concursos, na minha tentativa de publicação de um artigo, nós estamos competindo. Agora, se você pega, então, do ponto de vista mercadológico, eu diria que predomina a relação de mercado, ela é caracterizada pela competição. Tá? Se ela não o for, pode acontecer. Pode acontecer. E em muitos países não é muito caracterizada por uma relação de competição. O que acontece nessas situações, tá, é que você vai ter uma produção menor do que poderia existir, com preços muito mais elevados. Tá? Então, essa, a Adam Smith, né? Essas são as vantagens. O mercado tem suas vantagens na hora em que ele estimula a concorrência, né? Eu vou usar o termo competição. Agora, mesmo na teoria econômica, que trata de agentes competindo no mercado e firmas concorrendo, você já tem uma discussão de papel da cooperação que nem passa por aqui, porque isso que a gente está discutindo não entra muito na literatura de economia, como estávamos falando. Tá? Você tem, seja a cooperação perniciosa, no sentido de formação de cartéis, né? Seja prêmio Nobel, Elinor Ostrom, né? Exatamente mostrando a importância da cooperação, do capital social. No caso dela, não é nem na literatura de crescimento, também, mas é na geração de cooperativas, na geração de outras soluções de mercado, que não são nem a firma individual, nem a grande empresa, o grande conglomerado. Você tem estruturas intermediárias, cooperativas, que podem resolver. Então, na literatura, a gente já aborda os dois tipos de ação humana, porque temos os dois. Iarca, por favor, entra na pergunta do Paulo Abrantes, senão não vai nem ter tempo. Tá. Você não quer ler, Zeli? Eu posso ler. Eu só queria dizer o seguinte, que sobre essa pergunta anterior, tem um autor, um economista muito importante, eu não tenho tempo de falar dele, esse Robert Frank, tem muitos livros, eu estou mostrando aqui um que acho que não dá para ver, né? Não. O título é O Naturalista da Economia, mas ele também... porque ele é autor de manuais de micro, de macro, muito usados, aí, junto com o Ben Bernanke, mas ele tem um livro que não foi traduzido, embora quase todos os livros dele sejam traduzidos. Tem um que é a Economia Darwiniana, uma coisa assim, o título. E ele, no livro, ele até começa com uma provocação dizendo que não é correto considerar o Adam Smith o pai da economia, porque o pai da economia é o Darwin. Por quê? A única ideia que ele tirou do Darwin foi a competição. Por quê? Porque ele só leu o primeiro livro do Darwin, A Origem das Espécies, onde, de fato, há uma ênfase muito grande para a questão da competição. Agora, se ele tivesse se dado ao trabalho de ler o segundo livro do Darwin, ele veria, por exemplo, que ele trata lá muito mais da cooperação do que da competição. Mas nem parece, para um autor como esse, que o Darwin tem escrito um segundo grande livro, que é a Antropologia do Darwin. Eles pegam A Origem das Espécies e transpõem do jeito que querem. Continua fazendo a mesma coisa que faziam na década de 1860. Mas, enfim, eu vou ler a pergunta do nosso querido Paulo Abrantes. Ele começa dizendo agradecendo pela conversa, né? E dizendo: a dificuldade que vejo em estabelecer uma ponte entre a psicologia evolucionista e as diferenças no capital social, como sublinhadas pela Lísia, é que a mente humana que a psicologia evolucionista pressupõe é comum a todos os seres humanos. Para explicar as diferenças no capital social de uma perspectiva evolucionista, necessitamos, creio, de uma genuína teoria da evolução cultural que pressupõe uma mente evoluída
mas não se reduz à explicação das capacidades inatas dos indivíduos, entre parênteses, para aprenderem individualmente, por exemplo. Em particular, a simples hipótese de que os comportamentos são evocados pelo ambiente, com base nos conteúdos de módulos mentais inatos, entre parênteses, a Lísia falou de algoritmos, por exemplo, fecha parênteses, não é suficiente. Então, vou repetir pulando parênteses. Em particular, a simples hipótese de que os comportamentos são evocados pelo ambiente com base nos conteúdos de módulos mentais inatos não é suficiente, a meu ver, para explicar a dinâmica cultural observada, parênteses, que inclui não só as diferenças entre grupos humanos com respeito a normas, valores, mas também nas instituições. Acho que é uma pergunta que, pelo jeito que está formulada, vai servir bastante depois por escrito para a gente transmite para a Lísia. Não sei se você conseguiu captar qual é a observação dele e você tem 9 minutos para comentar. Lísia. Bom, primeiro, Paulo, eu não sei se você pôde acompanhar desde o início, eu já te agradeci várias vezes aqui, eu aprendi muitíssimo com a sua conversa. E espero depois continuar essa pergunta numa roda maior, né? Olha, o que eu falei naquela hora é que diferenças de capital social têm sido mostrados correlacionados com diferenças na produção de bens e serviços, de bem-estar entre os indivíduos, entre países. Ok. E aí, o que eu falei também? Que eu uso a psicologia evolucionista, além de para dizer que cooperação não importa, é um cimento nas nossas interações, mas como é que eu posso usar o que eu aprendi, nem tanto de psicologia evolucionista, mas mais da discussão toda que veio da biologia para cá? O que eu falei que eu usei foi que a ideia de que a cooperação era um instinto humano, uma emoção humana, mas que ela variava por tipo de... por exemplo, ela variava pelo tipo de estrutura social na qual eu poderia viver. Em média, não sei se eu posso falar, lugares onde você tem predomínio de estruturas familiares provavelmente vão estimular, até porque a confiança não é só inata, você vai aumentando a confiança ou reduzindo a confiança ao longo das suas exposições com os demais. Se você está supondo que as relações sejam boas, se você está vivendo num mundo onde o grosso do seu convívio é com família, você vai confiar mais na sua família do que no alguém que você nunca encontrou. E que, do ponto de vista da prosperidade em ambientes de mercado de Estados-nações, esse tipo de confiança na família não costuma gerar soluções muito particularistas, como o nepotismo, que não é muito bom para a produção em maior quantidade e para maiores salários. Então, não é uma questão o que mais me preocupou no nosso não entendimento é que, para pegar confiança social é inata, mas o grau de confiança em quem eu confio vai variar com o tipo de ecologia que eu vivo. E, nesse caso, varia até de forma prevista. Não estou dizendo que é evoked culture, não, mas estou dizendo que varia de forma prevista com os universais humanos. Né? Como nesse exemplo que eu acabei de dar. Como a gente tinha falado da obra do Ehrlich, se é verdade, né, o que ele está desenvolvendo, quando a igreja corta com um casamento entre parentes muito próximos, ela te expõe mais ao outro.
E ela pode ter ajudado a fomentar um maior mercado nesse sentido. Então, de novo, não é uma questão de diferenças individuais de habilidades, de capacidade de confiar. É uma diferença de em quem que eu vou confiar. O outro conceito de capital social, redes, volta, no fundo fica a mesma coisa. Qual que é a rede? A gente está falando de que rede? Da minha rede familiar, da minha rede de amigos, ou do fato de que eu vou dar uma carta de recomendação legitimamente merecida por um aluno que fez um curso comigo e eu vou recomendá-lo para o programa de pós-graduação para se inscrever nesse programa de pós-graduação. Legítimo no sentido de competência, né? de competência. Então, não tem nada a ver com variações nas habilidades individuais. Eu não entendo de onde muito que isso saiu. O outro conceito, que são normas, é as tradições, as regras, eu prefiro definir como informais, porque para opor ao formal imposto pelo Estado, que tem supostamente o monopólio da violência. Né? Então, também essas variáveis da ecologia, tipo de em que redes eu estou inseridas, em que podem afetar o meu capital social. E nem discutimos, fica para uma próxima, mas as questões, né, de bom, e aí, e o feedback, né? A renda per capita, a densidade demográfica, essas variáveis afetam o comportamento, mas eu me refiro às variáveis modernas, afetam, pelo menos um dia a gente discute isso. Mas, enfim, eu não consegui, eu entendi os dois elos da pergunta, mas eu não entendi por que, Paulo, você Então, misturou os dois. eu acho que essa é uma boa questão para que seja retomada. Eu aproveito para pedir para vocês todos que, nos próximos meses, pensem em sugestões, porque a minha ideia é que no ano que vem, no IEA, nesse formato, fazer um ciclo parecido, assim, mensal, de conversa, etc., mas não igual, diferente. Tá. Então, pode ser, por exemplo, em torno de questões mais como essa, podem ser coisas mais curtas, enfim, tem milhões de formas de ir, mas com certeza é um assunto que a gente vai poder retomar em algum momento, o que não impede que vocês também conversem aí, porque nós vamos te mandar por escrito, viu, Lisa? Eu estou fazendo isso porque nós temos 2 minutos, que em geral são ocupados pelos nossos agradecimentos. Aliás, se a gente começar a agradecer a você, Lisa, pela tua disponibilidade, pela teu empenho em participar dessa conversa, né? Desde o início, quando a IARCA lembrou de você e convidou, eu acho que não caberia, com certeza, em 2 minutos. Então, fique sabendo que nós estamos todos muito agradecidos e, com certeza, a IARCA terá mais a dizer sobre isso do que eu, e ela fecha. Então, temos 1 minuto agora, IARCA. Claro, então, agradecimentos finais. Obrigada, Lizia. Eu acho que foi muito bom para realmente começar a pensar também sobre como incluir a economia, o pensamento econômico, né, dentro da teoria darwiniana, ao meu ver. E acho que foi muito bom, muito interessante, de novo, uma perspectiva bastante diferente, nova e fresca até. Então, muito obrigada pela sua contribuição, pelo seu tempo, aceite desse convite, dessa conversa, e a gente vai se falando. Eu Obrigada também a todos os públicos. Novamente aos dois, e, nossa, eu fiquei muito honrada. Obrigada, Paulo, e quem esteja nos assistindo, e a gente continua em conversa. Estou à disposição também, como já falei. Meu e-mail, surpreendentemente, é lise@fmg.br. Maravilhosa. Obrigada, e então até a próxima.